essa era a introdução. Alguma coisa ficou pendente aí para vocês desse entendimento de energia no mundo e emissões? É recente ainda o recurso, né? Mas como é que funciona? Tem um outro comitê, que também foi extinto, que gerencia o plano de aplicação desses recursos anualmente. Então, o Procel diz, eu gostaria de fazer um projeto de geração distribuída, um projeto de apoio, por exemplo, ao desenvolvimento da normalização de eficiência energética. Tem uma carteira de projetos. E esse comitê seleciona quais aqueles que ele acha importantes. E existe a prestação de contas também de como é que o recurso foi gasto. Né? É tudo um aprendizado, o Procel está dentro da Eletrobras, então ele ainda está um pouco amarrado lá dentro. Né? Ele saiu de uma lógica que ele fazia muito mais convênios para uma lógica de fazer contratos, que tem que fazer licitação. É todo um aprendizado, é uma vida nova. Né? Tem que fazer um TR, né? Enfim. Esse comitê tem a CNI, bem representada lá, tem vários ministérios lá dentro também. ANEEL, quem mais? Me lembro agora. Tem a academia, a CNI representa as empresas. Né? Sim. Então, não, ele primeiro é lançado, agora não sei qual é a ordem, mas ele é aprovado pelo comitê, ele passa por uma consulta pública na internet, recebe o input, o comitê se reúne de novo e decide o que vai ser aplicado. Né? Tem toda uma insegurança para onde vai o Procel, né? Se a Eletrobras for privatizada, onde ele fica. Né? Enfim, estamos em transições aí. Tem que entender para onde. Mas ele tem dinheiro. Esse é o bom sinal. Vai ter dinheiro para mexer com eficiência. Não é o único dinheiro que existe para eficiência. Existe o PE da ANEEL, das concessionárias. Eu acho que é um dinheiro grande e não tão bem usado quanto eu gostaria de ver. Na minha opinião, ele poderia render muito mais. Porque, de certa forma, existe um conflito de interesse entre a concessionária e a eficiência. Mas isso é assunto para longas discussões também. Eficiência energética. Então, eficiência energética na arquitetura é um atributo inerente do edifício que representa o seu potencial de possibilitar conforto térmico, visual e acústico aos seus usuários com baixo consumo de energia. Né? Então, vejam bem, a gente está falando de conforto do usuário e baixo consumo. Então, a gente precisa entender muito bem o usuário. E a gente precisa estressar justamente a forma dele usar o edifício e tentar mudar o comportamento. Porque a tendência sempre é ao desperdício. A Agência Internacional de Energia levou muito tempo para assumir que eficiência energética em edifícios era uma coisa importante, mas vocês veem que em 2013 ela definiu eficiência energética como o primeiro combustível a ser usado. Porque ele nunca acaba. Eu sempre posso ser mais eficiente. Né? Então, eu acho que essa é uma mensagem importante. Né? Nós estamos com a tecnologia, podemos estar com a tecnologia mais eficiente que a gente tem hoje, mas amanhã vai aparecer uma outra mais eficiente que a gente vai poder consumir menos. Então, essa é a busca. Mas não é só tecnologia, é comportamento também. Então, esse que saiu em 2013 aqui, da Agência Internacional de Energia, é justamente do grupo financeiro, né, falando dos edifícios. Edifícios são coisas que envolvem
muito dinheiro, né? Quando a gente fala da indústria da construção, a gente está falando de 10% do PIB. Né? É uma parte significativa da economia e da política de investimentos de um país. Então, é ali que a gente tem que mexer para que esse estoque de edifícios fique mais eficiente a cada vez que a gente constrói um novo edifício. Né? Esse aqui vocês veem o nosso primeiro-ministro inglês passando a mensagem, né? Botou o cara na escadinha, na frente da casa dele, trocando a lâmpada por uma lâmpada de LED. Né? Esse aqui é um outro estudo da Agência Internacional de Energia também, do que ela enxerga como o aumento da necessidade de investimentos em eficiência energética para manter o cenário de 400 ppm na atmosfera, né? Reduzir um pouquinho o impacto das mudanças climáticas. Né? Então vocês veem que ela fala em renováveis, fala em nuclear, né? Mas nuclear é essa coisinha aqui, ó, amarelinho. Renováveis é isso aqui, mas a eficiência é a maior parte. Né? Então o que a gente está falando aqui é justamente disso aqui. A gente tem um potencial de mercado enorme para mexer. Qual é a má notícia? A má notícia é que isso aqui é mais sexy. Aparece mais. Eu ponho uma célula fotovoltaica no meu telhado, o meu vizinho está vendo. Né? Então a gente vê muito hoje em dia as pessoas dizerem: eu estou fazendo eficiência energética, eu estou botando um painel fotovoltaico. Não estou fazendo eficiência nenhuma. Está trocando a geração dele só. Né? Continua gerando. Então botar um painel fotovoltaico, como aconteceu na Suíça, por exemplo, né? Põe um painel fotovoltaico aí. E depois o cara tinha uma jacuzzi esquentada por uma resistência elétrica na rua, naquele frio da Suíça. É piada, né? Então é o greenwash que a gente chama, né? O vernizinho verde. E as pessoas querendo aliviar sua consciência, mas sem, de fato, conseguirem mudar nada. Então, cuidado. Isso aqui é o maior potencial, mas é difícil de mexer. Porque é dentro dos edifícios. Quando o edifício é novo, é muito fácil fazer. Quando o edifício já está construído, é uma complicação. A gente diz assim: isso aqui dá para ganhar dinheiro trocando as lâmpadas aqui. Mas vocês já imaginaram o que significa trocar as lâmpadas desse prédio? Significa abrir o forro, ver se os fios ainda prestam, redistribuir circuito, ou simplesmente eu troco só a lâmpada e ganho um pouquinho da coisa. Mexer em coisa pronta dá trabalho. E a gente não tem aquele hábito de renovar os edifícios a cada 15 anos ou algo assim. Os nossos vão degradando, às vezes tem 20, 30 anos. Olhem os ministérios. Né? Alguns deles estão no estado deplorável. Né? E já fazem vários anos que se fala no programa Esplanada Sustentável, que era realmente, né, transformar a esplanada numa coisa bonita, que a gente viu lá na Alemanha, né, em Berlim, né, aquela mensagem, cheio de painel fotovoltaico, cheio de eficiência, geração a biodiesel, tem um monte de coisa lá para a gente visitar, né, e se divertir. Aqui eu digo assim: dá para fazer a mesma coisa? Pensa o que são visitados esses ministérios. Dá para botar um anel de água gelada, distribuindo água gelada por todos os edifícios. Dá para botar uma geração combinada de energia elétrica e água fria. Dá para botar fotovoltaico, dá para botar tudo. É uma vitrine, né? Mas a gente não fez nada disso, infelizmente. Space cooling, né? Refrigeração. Né? E aí vocês veem que aqui esse Global Alliance for Building and Construction, né? 2016 começou a anunciar que o problema seria refrigeração, né? Ar-condicionado. E vocês veem aqui, por exemplo, está um pouco pequenininho, né? Mas essa linha verde aqui nós estamos falando do futuro, 1990, aqui está 2050. Né? Essa linha verdinha aqui é refrigeração. É o que mais vai crescer. Né? Aqui tem, por exemplo, aquecimento ambiental. Não vai crescer nada. Isso aí já está praticamente resolvido.
aquecimento ambiental não vai crescer, né? O consumo significativamente, né? Claro, a gente tem partes do Brasil que eventualmente as pessoas gostariam de esquentar um pouquinho, né? Mas não vai ser significativo, né? Porque as partes mais frias, os edifícios já estão aquecidos por uma questão de sobrevivência, né? Mas o que vai acontecer é isso aqui, porque as pessoas sobrevivem num clima quente, né? Se está 30, 35 graus na rua, eu não vou morrer por isso, vou para a sombra de uma árvore e não morro. Mas não é a temperatura que eu vou preferir trabalhar, né? Certamente. Aí tem até linhas filosóficas que tentam justificar por que o desenvolvimento humano aconteceu nos climas frios. Se não trabalhar, tu morria. E no clima quente, tu tem o peixinho ali, deita numa árvore, na sombra de uma árvore, está tudo resolvido. Mas enfim, não vamos para esse lado aqui, não. Hein? É polêmico. Mas tem um livro escrito sobre isso. Então, isso aqui começa a mandar o sinal de alerta. Temos que ser muito mais cuidadosos com a parte de refrigeração e temos que entendê-la, porque ela é diferente dessa parte de aquecimento dos ambientes. E o ano passado veio esse relatório da IEA, que eu recomendo a leitura para todo mundo que está nessa área, né? The Future of Cooling, né? Basicamente, o que ele nos diz é o seguinte: a gente está num aperto de frio violento, né? Ou seja, o uso de energia para refrigerar está crescendo de uma forma bastante rápida e muito mais rápida de qualquer outro uso final nos edifícios, né? E vai mais do que triplicar entre 1990 e 2016, ou melhor, já triplicou, né? Entre 90 e 2016. A demanda crescente, né, por refrigeração já está colocando um estresse muito grande nos sistemas elétricos de muitos países e aumentando emissões. A demanda crescente por refrigeração é governada pela economia e pelo crescimento populacional nas partes mais quentes do mundo, né? Então, as partes mais quentes começam a se desenvolver e elas querem frio. Eu trabalho melhor quando eu estou resfriado. Quando eu estou passando... Resfriado não, perdão. Quando eu estou em conforto térmico. Né? A gente precisa de políticas muito fortes para lidar com isso. Senão a demanda vai crescer muito significativamente, né? A gente precisa de políticas para aumentar a eficiência dos nossos condicionadores de ar. E muito fortes. Não é aquele aumentozinho de eficiência que a gente vem vendo no Brasil. Não, dá para ser muito mais impactante, nós vamos ver esses números depois aqui. Ar-condicionados mais eficientes vão trazer um benefício muito grande, né? Então, políticas para aumentar a eficiência dos edifícios também vão ajudar, né? E uma política, enfim, para ajudar nessas duas coisas vai ser extremamente importante. Então, veja, melhorar a eficiência da máquina e melhorar a eficiência do edifício em si, né? Há uns anos atrás eu fui num evento de energia em Bruxelas e digo assim, se eu tivesse uma bala só, eu não jogava no edifício, eu jogava no ar-condicionado. Que é muito mais fácil aumentar a eficiência do ar-condicionado do que aumentar a eficiência do edifício, né? Mas a gente tem que jogar a bala dos dois lados, nós precisamos de duas balas aqui, né? Então eu continuo trabalhando com duas balas no meu revólver, mas eu diria que essa aqui é super importante e tem um programa que a gente está ajudando agora, o Instituto Clima e Sociedade, para lidar com isso aqui, frente ao Acordo de Kigali. Então aqui eu terminei aquela parte. Agora a gente fala então em edificações, conforto ambiental e energia. Alguns problemas típicos dos nossos edifícios: conforto térmico.
casas e seu desempenho térmico. Isso nós vamos falar um pouquinho agora. Conforto térmico vai ser o nosso tema daqui, né? Mas não sei se vocês ouviram aí atrás, mas a questão aqui era quanto custa para eu construir um prédio mais eficiente, né? Versus, eu poderia dizer assim, eu vou apostar meu dinheiro em deixar o edifício mais eficiente ou em comprar um ar-condicionado mais eficiente? Né? Diga. Boa pergunta. Não sei se eu incluí alguma coisa aqui, mas a gente pode já falar um pouquinho aqui sobre isso. Sim, as nossas cidades estão deixando o clima aí fora diferente do clima fora da cidade, né? Isso é bom ou é ruim? Tem coisas que são boas, né? Quando eu começo a adensar muito, eu começo a ter sombra dentro da cidade, né? E, eventualmente, a sombra pode me ajudar a reduzir a carga térmica de ar-condicionado. Então, existe um fenômeno chamado ilha de calor. Só que a ilha de calor, ela varia muito de cidade para cidade, mas ela tende a ser um fenômeno noturno, né? Então, a ilha de calor piora muito mais para o setor residencial do que para o setor comercial, né? Mas, sim, ela é um problema. A gente começa a impermeabilizar as nossas ruas, a gente não tem acúmulo de água, a água nos ajudaria a ter um microclima mais agradável fora do edifício, eu poderia ventilar naturalmente o edifício, enfim. Árvores, né? Tudo isso vai mitigar o efeito da ilha de calor. Superfícies claras também, né? Tem tecnologia muito forte nessa área. A gente teve, ou melhor, a gente tinha convidado o professor Matt Santamoros, que está hoje na Universidade de Sydney, na Austrália, que é um experto nesse tema, para dar uma palestra no ano passado no ENCAC, no ENTAC, Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, né? Que foi em Foz do Iguaçu. E acabou que ele não pôde vir e eu tive que dar palestra por ele com os slides dele. Isso não é uma coisa muito fácil, né? Mas eu tive que estudar bastante coisa ali que ele está fazendo e são coisas maravilhosas. Tem algumas coisas até de pontos quânticos para regular a temperatura da superfície. Enfim, tem. E eles estão com experimentos urbanos em Sydney, mudando a temperatura do bairro como um todo, através de várias medidas, que é a árvore, é mais superfície permeável, é superfície branca, é um monte de coisa dessas, né? Então, tem muita coisa a ser feita desse lado também. Em muitos casos a gente está preocupado com a eficiência do nosso edifício e não com do nosso vizinho, né? Então, mas eu digo assim, eu ponho um vidro de controle solar e mando a conta para o meu vizinho, né? Isso já aconteceu nos Estados Unidos, 2 prédios um na frente do outro, o cara botar um retrofit que era uma película reflexiva, né? E ele aumentou a carga térmica do edifício do lado dele, ele tomou um processo, teve que pagar o aumento do custo de energia do vizinho, né? Aí são Estados Unidos, onde os advogados funcionam direitinho. Não sei se aqui a gente conseguiria isso. Mas a gente vê uma degradação urbana muito grande por causa dessa reflexão, né? Eu vou mostrar depois aquele caso de Londres, né? Você se lembra, o Walk Talk, é conhecido aquele edifício, ele é assim, né? E ele concentrou energia no espelho de um Jaguar que estava estacionado ali embaixo e derreteu o espelho do Jaguar. A gente tem uma ideia da quantidade de calor que foi concentrada ali. Aí vocês dizem, mas o arquiteto talvez não soubesse desse fenômeno, né? Ele sabia, ele era reincidente, ele já tinha feito isso num hotel em Las Vegas, né? Onde queimava as pessoas na piscina, né? Então, a gente tem que ter leis urbanísticas mais fortes para prevenir isso aí, né? Florianópolis tem um edifício da Engie, que é uma companhia de energia, fica na beira-mar, ele também é assim, e ele concentra radiação, felizmente é no canteiro central, então queima um pouquinho a grama que está ali, né? Não tem ninguém caminhando ali. Rio de Janeiro, eu me lembro de um prédio que fica perto de um lugar lá
no centro da cidade, que eu ia almoçar com o pessoal do Procel. O prédio é certificado LEED, né? E ele é todo envidraçado, e ele tem um vidro assim, né? Esse vidro assim faz com que o sol reflita ali e entre nesse restaurante que a gente ia comer a feijoada lá de vez em quando, frita o edifício ali. O cara tem que baixar uma cortina de metal, sabe aquela cortina de enrolar que ele baixa no final do dia para fechar o estabelecimento? Ele tinha que baixar aquilo para conseguir sobreviver ali dentro. Então, prédio certificado LEED. Né? O entorno tem que ser mais respeitado. Né? Quando a gente fala do entorno, já que a gente está nesse assunto aí, se vocês pegarem todas as simulações que a gente faz, normalmente a gente está simulando o edifício isolado. E a gente está errando horrores. Né? Porque o entorno pode me dar sombra, ele pode me dar reflexão, ele pode me dar emissão em onda longa. Tem várias coisas que é complexo e a gente precisa modelar o que circunda os nossos edifícios também. Né? A gente está trabalhando nessa área, eu tenho um aluno mexendo nisso, e o Energy Plus começa agora a permitir que eu simule as coisas ao redor também. Mas existem melhorias técnicas de custo zero? Por exemplo, eu vi uma história esses tempos de um senhor muito experiente, um empreiteiro, que dizia para você colocar os tijolos de uma certa maneira, sem isolar aqueles bolsões de ar dentro do tijolo baiano, e que isso daria um conforto técnico maior, e que é um negócio que não só não dá custo, como até abaixo, vai gastar menos cimento. Né? Existem outras, sei lá, soluções desse tipo? Eu nunca vi ninguém encher o buraco do tijolo com cimento. Entre um e outro você fechar. Não tem um fluxo entre os tijolos, entendeu? Sim. A gente vai falar depois de propriedades térmicas aqui também, mas sim, câmara de ar é um isolante térmico. Né? Não é tão bom quanto um isolante, embora sejam muito parecidos, porque isolante térmico é ar. Né? A diferença do ar dentro do tijolo é que o ar dentro do tijolo ele se move. E o ar dentro do isolante está parado. Então ele é mais eficiente dentro do isolante térmico. Né? Mas sim, embutir câmaras de ar dentro dos nossos componentes é uma forma de reduzir a transferência de calor dentro deles. Algo mais antes da gente entrar aqui? Não. Então vamos lá. Está aí ele. Depois que ele derreteu o Jaguar, o espelho do Jaguar, botaram essa sainha nele aqui. Veja o vexame, né? Um prédio desse custo. Tem que botar uma sainha horrorosa dessa aqui. Né? Porque realmente os problemas foram violentos. O repórter que fez uma reportagem para a BBC, eu acho que levou uma frigideira, botou um ovo e fritou o ovo ali. Né? Esse cara foi hospitalizado. Era muita radiação. Fritou ele junto. Sim. Mas eu tive lá o ano passado e ele está assim agora. Aqui é de longe, aqui é mais de pertinho. Eles botaram um brise em todo ele para resolver o probleminha dele. Então tiraram a sainha e agora ele recebeu um brise. Caríssimo, que é um troço que vai fazer depois do edifício pronto, mas aqui não tem. Se tivesse feito direitinho, não teria esse problema. Mas vocês veem que Londres tem muita coisa tradicional, bonitinha aqui, mas tem muita coisa de vidro também. Né? Eles começaram a usar uma época. Se vocês perguntarem para o arquiteto que fez esse pepino, né? Conhecido como pepino, né? Ele é um pepino. Diz que o ar circula entre as camadas de vidro e dá um... Tem muito papo para explicar o inexplicável. Né? Mas Londres começou a usar muito também com vidro. Um clima muito nubladinho, na maior parte do ano não faz muita diferença, mas quando esquenta, esses aqui de vidro começam a ter problemas significativos. Então está aí ele. A gente vai para São Paulo e a gente começa a ver muito isso. Né? Esses aí são os prédios certificados LEED. Né? Aí um pouco a minha crítica às certificações. Né? A certificação dá uma tranquilidade para quem constrói um troço desse dizer eu estou tranquilo, eu sou
amigo do meio ambiente. Né? E essa é a São Paulo que está sendo construída hoje, né? Muito vidro. Qual é a lógica do vidro para o setor imobiliário? Né? Por que eles adoram vidro? Qual é o palpite de vocês? Parece internacional, essa é uma... O status do vidro existe. Né? Todo mundo quer trabalhar num negócio de vidro. Vocês veem que a vista não dá para ser usada porque está tudo fechado aqui. Né? Porque o cara está tomando sol e ele fecha. Né? Mas a lógica do lado do empreendedor é que é uma coisa muito cara que eu ponho no final da obra. Então o desembolso é na hora de ocupar o prédio. Né? Isso faz toda a diferença em fluxo de caixa. Hein? Muito. E a outra é que é muito fácil de fazer manutenção. Eu desço com um carrinho aqui e o cara vai lavando. Não tem que pintar. O cara que aluga prédio adora prédio de vidro. Porque a manutenção é muito fácil e barata para ele. E quem vai pagar a conta é quem alugou. Não, mas, sinceramente, nesses edifícios gordos aqui, um edifício grandão, a influência do vidro é pequena na carga térmica do edifício como todo. Então, faz diferença para ele. Claro que quem está na janela aqui faz diferença sim. Né? Então tem gente que não consegue ficar em certos prédios perto da janela, porque o vidro é vagabundo. Né? A temperatura superficial do vidro chega a 50 graus e o cara começa a ter desconforto térmico. Ele tem um lado dele que está enxergando 23 graus aqui e o outro que está enxergando 50, 60 graus no vidro. E aqui sim, aqui os caras estão usando vidro de controle solar e tudo mais. Né? Depende do vidro, também tem vidro aqui que não reflete tanto. Né? Isso já melhorou. Né? Aqueles que eram espelhados mesmo, praticamente não está se usando. É muito mais o verde. Né? Mas o espelhado, tem casos, por exemplo, em Belo Horizonte, eu acho que tem uma rua principal assim, que botaram um desses espelhado no fundo e dá cegueira no trânsito. Né? Hein? Aqui tem um assim. Os pássaros morrem lá. Vai ver, foi um italiano que construiu, ele ficava pegando os passarinhos ali embaixo para fazer um assado. Bom, enfim, vidro dá para ser muito mais eficiente hoje em dia do que já era. Os vidros que vocês vão olhar nos prédios de fora são outro vidro, tende a ser vidro duplo. Aqui a gente usa vidro simples, laminado, né? Então a temperatura dele para o interior tende a dar desconforto. Mas com baixíssimo fator solar, talvez vocês tenham vidros aqui de 0,2 de fator solar, né? Um vidro transparente 3 milímetros é 87, já tem vidro de 18, né? Já passa muito menos. Né? E tem toda a questão do aproveitamento da iluminação natural, que é sempre vendido como uma coisa bacana desses prédios de vidro. É uma piada, né? Porque ele está botando luz natural a 3 metros da fachada e deu. O resto do prédio gordão, aquele lá, é luz artificial. Né? Esses aí também. E vocês veem que... Aliás, vocês têm um exemplo característico aqui, que é o do Banco Central. Né? Vocês têm vidro na frente e tem essa parte aqui, que é vidro e opaco por trás, cor escura. No prédio do Banco Central aqui é vidro fumê, por trás uma laje de concreto pintada de marrom. O que significa vocês? Um vidro, um espaço de ar e um painel escuro atrás. Um coletor solar, né? É um belo coletor solar, né? Então o Banco Central daria para botar uma serpentina ali nessa e exportar água quente para o plano piloto aqui até, né? Porque é grande aquilo, né? Eu não sei se vocês sabem como é que funciona o Banco Central, mas ele tem aquelas 4 torres. Vocês já viram ele de cima? Né? São 4 torres e aquelas áreas são em balanço para o lado. Né? E aquele balanço são vigas
desse tamanho. Então tem uma área técnica gigantesca em cima dos andares, e no final dela é essa laje de concreto que dá para essa câmara de ar, que ela está pintada de marrom e tem esse vidro fumê na frente. O Banco Central, uma vez a gente estudou ele há muitos anos atrás, e nos fins de semana de muito sol, e vocês têm bastante sol aqui, ele tem que ligar o ar-condicionado às 3 ou 4 da manhã, na segunda-feira, para que às 8 da manhã seja habitável. Né? Também tem um caso interessante de conforto térmico, nos chamaram uma vez na área de câmbio internacional. Né? As pessoas reclamavam de desconforto térmico. São aqueles caras que têm 3 telefones, um em cada orelha e mais um pendurado, assim, esperando, 3 ou 4 telas de computador na frente, e eles estão vendendo e comprando dólar. Né? É aquela sala que o ministro entra, né, nos dias de crise. Né? E estavam reclamando de conforto térmico. A gente mediu. Tem um desvio de conforto. É porque as pessoas, com o estresse do trabalho, precisam reclamar de alguma coisa. Elas tentaram achar o conforto térmico como a questão ali, e a gente provou que não tinha nada. Esse aqui já é mais espelhadinho. Ó. Esse já começa a dar a reflexão urbana. Né? Esse aqui tem um detalhezinho. Enfim, muito vidro. Né? É o que a gente vê em São Paulo, né? Que foi onde eu tirei aí essas imagens todas. Né? Agora, isso aqui é na frente do prédio da Engenharia Civil, lá em Florianópolis. Né? Vejam que a gente tem um clima mais para quente do que para frio, né? E as pessoas pintam, ou melhor, que é elemento cerâmico, né? Deixa a fachada escura. Né? Esse aqui também, né? E não está sujo. Esse aqui é branco. E é o mesmo elemento cerâmico. Mas isso aqui não é pintado, isso é elemento cerâmico. Né? Então, mas assim, isso aqui esquenta muito mais esse apartamento aqui dentro. Né? Ainda não é um apartamento ruim, porque vocês veem que ele tem veneziana, ele consegue se proteger do sol. Né? Ele não tem aquela meia janela odiosa que tapa metade da janela. Você achou que eles não estavam prontos? A veneziana eu digo assim, em janelas a gente andou para trás violentamente. Se vocês pegarem prédios do passado, vocês vão ver soluções maravilhosas de veneziana. Né? E hoje em dia ela está sumindo do mercado. É uma tristeza. Né? Até essa aqui, que no Rio de Janeiro ela descia e abria, que é maravilhosa, né? Vocês não vão achar mais. Está difícil. Né? A gente precisa de uma inovação violenta nessa área de venezianas, porque a gente precisaria ter ventilação noturna e escurecimento, para poder dormir com o ar fresquinho da rua entrando. Né? Só que aqui tem meia dúzia de buraquinho na veneziana só. Então dá uma ventilada, pero não mútil. Né? Não, tem soluções maravilhosas. No Nordeste tinham aquelas que tu ainda regulava a aba. Né? Então tu pode ventilar ou fechar até se tu quiser. Né? Isso foi uma tristeza. Mas aqui é mais a questão da cor. Então cor escura em clima quente é difícil da gente entender. Agora vamos para Maceió. Vocês vão ver um monte de edifício preto. Não dá para entender, né? Se vocês forem para Jurerê Internacional, vocês vão ver vocês vão ver telha de azul marinho, marrom. Né? Não faz sentido no clima quente a gente ter uma telha escura. Né? Aqui para mostrar para vocês um pouquinho do efeito disso, né?
Isso aqui é uma fachada leste, uma fachada sul. Essa aqui está pegando o sol, né? Vocês veem que ela está mais iluminada, essa aqui está na sombra, né? Tem esse detalhe de duas cores, né? Aqui está branco e aqui é uma faixa colorida do prédio, né? Observe a temperatura que está aqui nessa parte escura, né? Está quase 38 graus aqui, assim, né? Enquanto que a que está na sombra aqui está o que? Uns 20, 28 talvez, né? A branca aqui em cima, 24. É brutal, né? E quando eu vou para a termografia, eu consigo enxergar isso aqui, né? Que é muito legal. E agora eu vou botar a fotografia disso aqui para vocês de dentro, né? Então vocês veem que aqui é a parte escura aquela, está super mais quente, né? Do que a parte branca, está bem mais fresquinha. E o pior ainda, né? Vocês vão ver esses detalhes. Geralmente esses detalhes são feitos com materiais diferentes. Vocês vão pegar, por exemplo, a estrutura vai tender a ser pintada com uma cor mais escura e a alvenaria com uma cor mais clara, né? A estrutura é concreto, dilata muito mais. A alvenaria dilata menos. Então vocês vão ter problemas de patologia, inclusive, né? De argamassa, de ruptura, fissuração e tudo mais, por causa dessa questão das cores. Hein? É? Então, a gente tinha que convencer os nossos arquitetos a usar uma câmara termográfica e sair por aí, né? Ou então a gente deve fazer um catálogo para eles dessas fotinhos, né? E mostrar o efeito. Aqui, ó, por exemplo, né? Aqui a gente tem a viga. A viga passa muito mais calor do que a alvenaria, né? Então, nessa viga aqui, está bem mais quente do que na alvenaria que está pintadinha de branco também. Hein? A esquadria de alumínio, vocês veem que ela ferve aqui, né? Porque alumínio é um ótimo transmissor de calor. Então, se eu botasse uma esquadria de PVC aqui, vocês iam ver realmente a diferença entre as duas, ou de madeira. Telhados, né? Olha esse telhadinho aqui, que é o típico telhado de fibrocimento depois de alguns aninhos, né? Ele está 50 e tantos graus lá, né? Mais de 54 já, provavelmente. Hein? Não, esse aqui tipicamente é o telhado com laje, ó. Esse fibrocimento não está passando o beiral, né? Ele deve ter uma laje de concreto. Nessa casa, não, isso é uma casa de um vizinho ali da universidade. Mas isso aqui, que é uma solução bastante usada, é laje de concreto e telhadinho de fibrocimento, né? Ele chegou a 54 graus, então a laje está super quente também, né? A laje atrasa a transferência de calor, tá? Então o calor vai chegar no quarto do cara quando ele estiver chegando em casa, de noite. Aí ele liga o ar-condicionado e fica feliz. E a energia vai rodando. A gente estava aqui na questão do telhado, quando o nosso projetor resolveu tirar umas férias aqui. Eu tinha mostrado esse aqui, mas vejam esse telhado branco aqui atrás, né? Temperatura extremamente baixa. Então, coberturas, em princípio, a gente deveria ter cores claras, que a gente ganha muito nos nossos climas quentes, né? Mas a tendência é ter cores escuras, porque a gente deixa ela degradar, a gente não olha ela de fora. E claro que se eu botar um telhado branco desse e tiver alguém perto, também eu posso gerar um problema para o outro. Então não é uma solução simples, né, de botar uma prescrição assim, pintem todos os seus telhados de branco. Como já vi alguns vereadores querendo aprovar projetos em prefeitura, né? Todos os telhados têm que ser... Então, se tinha dois projetos de lei, um é todos os telhados têm que ser brancos, o outro é todos os telhados têm que ser verdes, né? Só que um telhado verde custa caro, né? A manutenção é caríssima, né? Então tem um estudo feito pelo pessoal de Berkeley comparando telhado branco, verde, e mostra que no fundo o branco é muito mais barato de manter, né? E custo estrutural e tudo mais. Mas o verde é uma maravilha também.
Era para onde eu estava indo. Era para onde eu estava indo. Era para onde eu estava indo. Vocês estão vendo aqui que o branco e esse aqui estão na mesma cor, né? Por que esse vermelho aqui, que absorve muito mais radiação do que esse aqui, está na mesma cor? Quem responde? Não. Material. O que tem no material? Tem. Tem, mas se ele fosse um isolante, ele estaria muito quente. Porque... Não, mas olha a cor dele. Ele é escuro. A absortância disso aqui é 0,2, 0,3, esse aqui é 0,6. Absorve o dobro daquele ali. Por que ele está na mesma cor daquele ali? Então, essa é a questão, né? O telhado é cerâmico, ele tem poros abertos, a água pode migrar lá para dentro, né? E ao evaporar no dia seguinte, leva calor junto. É o calor que não entra, né? Por isso que a temperatura superficial dele está baixa, né? Então, o telhado cerâmico poroso é maravilhoso. Rimou até, né? Na época chuvosa. Não, ele funciona, inclusive, quando não chove, né? Eu fiz medições em Porto Alegre, e durante a noite a gente tem a radiação do telhado para o céu, ele tem perda de calor por radiação para o céu, quando ele está sem nuvens, né? Aquele dia que está super estrelado, a temperatura superficial fica mais baixa que a temperatura do ar. E aí existe um fenômeno de condensação e de absorção de umidade ali. E aquela água que entra durante uma noite sem chuva é suficiente para reduzir 20% da radiação solar incidente no dia seguinte. Então esse é um fenômeno que as nossas contas normais, todas as contas que vocês vão pegar em norma aí, não levam em consideração. Porque é uma conta complexa de fazer, que é transferência de calor e umidade acoplado, né? E as pessoas não entendem, porque vocês veem que a grande evolução tecnológica da telha cerâmica foi esmaltá-la. Acabou com isso. Porque as pessoas acham feio isso aqui. Ah, isso aqui está feio, está sujo, né? Mas vejam como ele é eficaz, né? Então, assim, pouca gente sabe explicar a vantagem real de um telhado cerâmico e muita gente faz bobagem em cima desses telhados, que é passando películas impermeáveis para fazer com que não exista acúmulo de sujeira ali, né? Então, obrigado que ele anteviu o problema e matou a charada. Então aí as telhas também, né? A foto aqui não é muito boa, mas vocês... Durante a noite ela tem mais inércia térmica, um pouquinho mais, né? Porque se tu pegar uma telha cerâmica, ela tem 1 centímetro e pouco, né? Depende do tipo de telha. Se é uma telha capa canal, ela tem muita sobreposição. Mas uma telha francesa, que nem aquela ali, ela tem quase nada de sobreposição, 1 centímetro. Uma telha fibrocimento é 8 milímetros. Pouca diferença, né? O problema do telhado de fibrocimento é que ele tem o mesmo fenômeno de condensação em cima dele. Só que ele escorre no beiral e no dia seguinte vocês vão ver uns pinguinhos fora do telhado, né? Então não é útil aquela água que condensou ali. Aqui vocês veem a diferença de temperatura, né, de uma telha branca e porosa, né, para telhas como essas aqui que o pessoal gosta muito de usar lá em Jurerê Internacional, né? Verde musgo, 9 graus mais quente. É 9? Não. 14 graus mais quente que a telha cerâmica branca, né? Aqui, isso aqui é um prédio da universidade, já bastante velho, né? Esse módulo foi mais recente que esse aqui. Esse aqui é cimento amianto degradado, com uns 10 anos de uso. Fica extremamente quente, né? E esse aqui foi telha metálica, foi especificada branca na época da obra. Isso aqui já está velho agora também, mas veja a diferença, né? Uma vez branco, segue dando benefício. Claro que precisa de manutenção. Se isso aqui fosse pintado de branco, a temperatura aqui estaria bem mais baixa, né? Então a gente fez um projeto na universidade, que se chama Tetos Brancos, e está assim que
quando existe dinheiro, agora está meio difícil, né? Vocês viram as notícias últimas aí das nossas verbas, mas a gente procurava pintar os telhados todos de branco para reduzir a carga do ar-condicionado aqui embaixo.